Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro em torno da Palavra de Deus. Estamos já há alguns dias meditando de maneira profunda, de maneira espiritual, teológica e pastoral, a carta aos Romanos, levando em consideração, então, esse projeto que nasce dentro da proposta do mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Chegamos, então, no capítulo 9 da carta aos Romanos. Este nosso projeto de todos os dias estarmos gravando um áudio em torno da carta aos Romanos já está fazendo parte, então, do nosso dia a dia, né? Tem muita gente aí já ligando, já fazendo as suas perguntas e agradecendo também por compreender um pouco mais da Palavra de Deus e assim indo crescendo, né, cada vez mais no conhecimento de Jesus Cristo através deste gigante da teologia cristã que é Paulo. São Paulo é um autor maravilhoso, muitas das vezes complexo, né? E as pessoas às vezes têm um certo receio de se aproximar dos seus escritos em virtude da sua capacidade e também da própria dinâmica literária, teológica, que não é tão simples. Mas não é impossível, né? Não é impossível, como vocês já tiveram ocasiões, oportunidade de perceber que é possível colher tantas coisas bonitas. É verdade que o seu pensamento muitas das vezes é complexo, mas o Espírito Santo que habita em nós e através dos nossos estudiosos, comentaristas, biblistas, teólogos, através do magistério da igreja, nos ajuda a compreender os textos sagrados. Isso é muito bonito na Igreja Católica, né? A leitura das Sagradas Escrituras não é nunca uma leitura simplesmente individual, mas ela é uma leitura coletiva, né? Através e apoiada no magistério da igreja. Quantas belezas, quantos pensamentos teológicos os padres da igreja nos deixaram, o magistério da igreja conserva e nos coloca à disposição para que a gente possa entender os textos mais difíceis de maneira mais leve, né? E nós estamos aqui para isso, com esse intento também de tornar essa carta cada vez mais clara, né, o seu conteúdo mais acessível às pessoas que talvez não fizeram, não estudaram, não tiveram tempo, e nem foi esse o propósito de fazer teologia, por exemplo. No entanto, é um dever do cristão. Como diz o próprio Paulo na carta a Timóteo, ele vai dizer, nós somos chamados a dar razão da nossa fé. E para dar razão daquilo que nós cremos, tem uma necessidade vital, extremamente vital, de estudarmos também, né? Senão a gente não consegue colher com profundidade aquilo que os autores sagrados deixaram para nós. É isso. Então, sem muitas delongas, vamos para a reflexão em torno do capítulo 9 da carta aos Romanos. Lembrando que é uma carta de 16 capítulos, portanto, já estamos nos aproximando da conclusão. Mas até chegar à conclusão ainda tem muita coisa bonita, muita coisa importante e interessante para serem ditas, meditadas e vividas. O capítulo 9 ele inicia uma nova sessão. Paulo inicia com essa nova sessão com um testemunho comovente. Aqui no capítulo 9, depois vamos ter o capítulo 10, capítulo 11, e nesse capítulo 10, capítulo 9, 10 e 11, vocês vão perceber que vai estar no centro da temática, da discussão, sempre o povo de Israel. Povo eleito, povo que rejeita Deus de uma certa forma, e o futuro desse povo, como é que vai ficar, né, com a vinda de Cristo Jesus. Como é que esse povo judeu vai se comportar com o grande evento de Jesus Cristo, que vai ser acolhido como Messias. Lembrando, e é muito importante entender isso, que o povo judeu, ainda hoje, eles não acreditam, não são de comum acordo em que Jesus Cristo seja o Messias. É um grande profeta, é um grande homem, sim, mas eles não olham para Jesus como nós cristãos olhamos. Para nós, Jesus Cristo é o Messias, é aquele que foi anunciado, o prometido, dentro do Antigo Testamento, mas para eles não. Eles ainda vivem esperando o Messias. Por isso que São Paulo, sendo judeu, é um daqueles judeus que vai acreditar desde o início, logo no início da comunidade
primitiva, cristã, ele vai acreditar que, na verdade, Jesus é o Messias, e não tinha que esperar um outro. Mas Paulo é um exemplo, né? E tantos outros judeus também se converteram ao cristianismo, se converteram a Cristo Jesus. Mas tantos outros não. Tanto é verdade que ainda existe a religião judaica, né, que São João Paulo II falava os nossos irmãos mais velhos. Eles existem e vivem com essa proposta de que realmente Jesus não é o Messias e que, que o Messias ainda vai chegar, né? E isso deixa Paulo assim de uma maneira muito triste. Então toda aquela alegria do capítulo 8º, né, o viver no Espírito Santo, aquele amor que é inseparável, né? Isso, quem nos separará do amor de Cristo? Nada, ele vai dizer, nem tribulações, nem nudez, nada, nem espada, nada. De repente, quando inicia o capítulo 9, a gente vê uma tristeza. Interessante, né? Esses sentimentos, se vocês perceberem na carta aos Romanos, se entrelaçam, né? Tristeza, alegria, tem momento em que Paulo está feliz, tem momento em que ele está triste, tem momento em que ele louva o Senhor, tem momento em que ele fica ali muito, muito triste com algumas situações que acontecem ao interno da comunidade. Então, Paulo inicia com um testemunho comovente. Se vocês pegarem ali logo o capítulo 9, versículo de 1 a 5, vocês vão perceber essa tristeza profunda no coração de Paulo. Ele, judeu, né, sente uma dor profunda porque muitos de seus irmãos de sangue não reconheceram Cristo como Messias. E isso deixa ele muito triste. Ele chega a dizer que preferiria ser separado. Já pensou? Ser separado de Cristo, se isso pudesse salvar Israel. No capítulo 8º, ele diz, quem vai nos separar da mão de Cristo? Ninguém. E aqui ele já diz, se fosse possível, eu até me separaria de Cristo. Ou seja, ele toca aqui o extremo, ele joga as últimas cartas para salvar os seus irmãos de carne. Ele fica muito triste quando esse povo não acolhe Jesus. E se fosse possível, eu morreria por eles, para que eles pudessem experimentar a salvação, para que eles pudessem acreditar em Jesus. O apóstolo, ele não fala como um teórico distante, né? Mas como quem ama de verdade o seu povo. Ele não diz isso só por uma questão retórica, ou uma hipocrisia, uma falsidade. Não, eu vou morrer. Não, isso aqui é uma tristeza profunda, existencial em Paulo. Ele recorda ao povo de Israel, diz, os dons recebidos. Diz, poxa, vocês receberam a doação, né? A eleição, você foi um povo escolhido, receberam a glória, as alianças, né? E por cima de tudo receberam a linhagem de Cristo, porque Cristo, ele vai deixar claro isso, né? Que Cristo é descendente do povo de Israel, na carne. Então, e vocês não colheram ele como Messias, isso rasga o coração de Paulo. É um pouco como a dor e o sentimento de muitas mães, né, católicas, religiosas, evangélicas, que fizeram a experiência de Cristo e quer que o seu filho faça, quer que os seus familiares também possam pertencer a Cristo, e de repente eles não fazem, não acreditam. Olha, uma mãe, quando tem um filho que não acredita em Jesus, uma mãe religiosa, uma mãe que tem uma fé em Cristo, e tem um filho que não acredita, o coração dela fica rasgado, né? Assim como Paulo, está com o coração angustiado por isso. Paulo faz uma distinção essencial, né? Não é porque são descendência de Abraão que todos são filhos. Isso ele vai dizer no versículo 7. Ou seja, a eleição, né, que é um dom especial que Deus deu para o povo de Israel, não se reduz à questão da carne, né, ou a questão de ser simplesmente pertencente a esse povo na questão do sangue. Mas é necessária a obra livre da promessa de Deus. Isaac foi escolhido em vez de Ismael, né? Jacó em vez de Saul. Então o plano de Deus não segue critérios humanos, mas a sua própria liberdade soberana. Então essa questão da soberania de Deus no capítulo 9 vai ser colocado muitas vezes em pauta por Paulo. É importante, é Deus que decide, é Deus. Paulo sabe que essa afirmação levanta objeções. Seria Deus injusto? Né? Vai fazer essa pergunta. E a resposta é clara. Não, Deus, ele é livre para conceder sua misericórdia.
Ele cita inclusive Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Êxodo capítulo 33, versículo 19. Até o endurecimento do faraó no Êxodo é lido como parte do mistério do agir divino. O ponto é este: Deus, ele conduz a história, mesmo quando nós não entendemos todos os seus caminhos. Isso é muito interessante, meus irmãos. No capítulo 19, sempre o capítulo 9, no versículo 19 e 24, ele vai chamar uma imagem muito forte, que é a imagem do oleiro que molda o barro. Eu acho muito bonita essa imagem. Assim como o artesão decide a forma de cada vaso, Deus age soberanamente sobre a história da salvação. É Ele que escolhe, é Ele que molda. Nós somos chamados a deixar ser moldado. Acho que é uma reflexão que nós poderíamos já trazer para a nossa vida. Será que nós estamos nos deixando ser moldados por Jesus? Acolher Cristo é abrir-se a Ele e deixar Ele nos moldar. E Ele nos molda com o seu Espírito, Ele nos molda com os seus ensinamentos, com a sua palavra. Deixe ser moldado, não tenha medo de deixar ser moldado por Cristo. Porque ou nós somos moldados e ganhamos uma forma bela, através da ação do Espírito Santo, ou nós somos deformados. Nós somos deformados, nós não ganhamos forma fora de Cristo, nós somos deformados. A forma bela que nós temos, se nós não deixarmos Deus nos conduzir, elas são deformadas. Então não seria uma escolha interessante, importante e inteligente para ser feita. Paulo não fala de arbitrariedade cruel, e sim de um plano que visa manifestar a riqueza da misericórdia, tanto para os judeus quanto para os pagãos. É interessante porque e é uma frase, é uma identidade, na verdade, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente popular, que Paulo ele é o apóstolo dos gentios. Assim que nós o conhecemos. Ele lutou, ele brigou, ele se esforçou e ele morreu para que o evangelho chegasse aos gentios. Que é os gentios? São os pagãos, aquelas pessoas que estavam fora do rol do povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel. Só que São Paulo, no capítulo 9 dessa carta aos Romanos, ele mostra uma profunda tristeza porque o povo de Israel não acolhe Cristo. Então, na verdade, ele, embora se esforçando muito para que os judeus possam experimentar a salvação, ele não quer em momento algum que os seus compatriotas percam também essa graça. Então, a luta de Paulo, na verdade, ele é um apóstolo de todos, seja do povo de Israel, ele quer que o povo de Israel também chegue a experimentar essa graça, como também os pagãos. Então, o evangelho ele não faz distinção de fato de pessoas, é para todos. O apóstolo recorre a Oséias e Isaías para mostrar que já estavam anunciados. Deus chamaria de meu povo aquele que não era um povo. Salvaria o resto de Israel e acolheria também os gentios. Assim, a fidelidade de Deus se manifesta não em privilégios humanos, mas no cumprimento, aquilo que eu estava dizendo, no cumprimento universal de sua promessa, universal, total, para todos. Paulo conclui o capítulo com uma contradição aparentemente. Os pagãos que não buscavam justiça alcançaram pela fé. Israel, que buscava a justiça pela lei, não a atingiu. E por quê? Porque não se apoiaram na fé, mas nas obras da lei. É aquilo que ele sempre vem enfatizando. As leis não salvam. E o povo de Israel continua atrelado, aquele que não se converte, ele fica atrelado às obras da lei. Isso é necessário você entender que as obras da lei não salvam. Quem salva é Cristo. Cristo se tornou assim, pedra de tropeço para alguns, motivo de queda para outros, motivo de queda, e para outros, fundamentos de salvação. Para nós, cristãos, Cristo é fundamento da nossa salvação. É a pedra angular, não é pedra de tropeço.
Algumas aplicações espirituais, ou espiritual, ele é importante para a gente colher dessa carta, né? Do capítulo 9 de Paulo, da carta aos Romanos. Uma das aplicações espirituais que nós podemos colher aqui é a dor missionária de Paulo. Essa dor missionária de Paulo nos ensina a amar e sofrer pelo nosso povo, rezando sempre por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Você conhece, com certeza, alguém que não conhece Cristo, ou que tem só umas noções muito básicas, muito longe, né? Distante. Então, reze por esta pessoa, ofereça inclusive o seu sofrimento, a cruz que você está carregando pela conversão daquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo e vivem distante dele. É uma outra dimensão que podemos estar colhendo aqui do ponto de vista espiritual, é a fidelidade. Sua promessa não falha, né? Mesmo quando os caminhos parecem obscuros, como a gente tem que aprender com São Paulo, né? Mesmo diante dos momentos difíceis, né? Mas a promessa de Cristo, ela não falha. Há uma outra indicação espiritual também, são a questão da graça. A eleição é graça, não é mérito. Nós já falamos tantas vezes isso nos outros episódios. Somos escolhidos por amor, não por nossas obras. É porque nós fizemos isso e aquilo que Deus nos escolheu. Não, Ele nos escolhe por amor, como já foi dito no capítulo 5. Deus nos escolheu quando éramos ainda inimigos seus. Por qual motivo? Porque Ele nos ama. Então, Cristo, Ele é o centro. Nele se decide a salvação para os judeus e gentios e para todo o povo de Deus. E assim, meus irmãos, nós chegamos à conclusão da nossa meditação diária, né, esse percurso que nós estamos fazendo cotidianamente em torno da carta aos Romanos. Então, se em Romanos 6, capítulo 6, Paulo falava da libertação do pecado, no capítulo 8 ele falava da vida no Espírito e da vitória do amor, agora no capítulo 9 ele nos convida a contemplar o mistério da história da salvação. Deus conduz tudo com fidelidade e soberania, meus irmãos. E o centro dessa história é Cristo. Ele é a pedra angular. Quem nele crê não será confundido. E uma coisa que nós estamos também aprendendo com esse capítulo 9 é a função desse povo, né, do povo eleito. É um povo que ele foi escolhido. Vamos ver isso, e é bom a gente ficar com essa imagem de um povo escolhido, de um povo eleito. Deus escolheu, por amor, escolhe esse povo. Só que esse povo ele rejeita, né? Rejeita Cristo Jesus. E aí o capítulo 10, ele vai tratar dessa rejeição. Então o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, ele faz uma análise, nos apresenta a função do povo de Israel dentro da história salvífica. É bom a gente olhar para os nossos irmãos mais velhos e, inclusive, aprender também com os seus erros, né, e rezar por eles. Inclusive, a Igreja Universal, ela reza, né, na Sexta-feira Santa, por exemplo, tem uma oração específica rezando pela conversão dos judeus. Nós rezamos, né, para que eles também possam um dia reconhecer essa graça tão maravilhosa que é a encarnação, morte e ressurreição de Jesus. E com certeza nesse dia o coração de Paulo pulará de alegria, né, quando os seus irmãos todos forem capazes também de acreditar que Jesus é a nossa salvação. Deus abençoe a todos e um ótimo estudo.